Esta é a segunda videoaula sobre o Barroco. Na primeira, nós vimos o contexto histórico do século XVII e as principais características do Barroco, estilísticas e temáticas. Agora, nós vamos falar sobre os principais autores, parte 1. Nós tivemos no Brasil dois autores muito importantes para o Barroco brasileiro. O primeiro que nós vamos ver é o Padre Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa, 1608, e veio aos 7 anos morar no Brasil, e faleceu aqui no Brasil, em Salvador, 1697. O normal para aquela época, século XVII, era a igreja ser ligada aos nobres. Então, o Padre Antônio Vieira teve uma biografia bem conturbada, e às vezes ele foi até perseguido pelos nobres porque ele tinha umas ideias muito diferentes às vezes da igreja naquela época. Aqui no Brasil ele foi escritor, filósofo, foi sacerdote da Companhia de Jesus e foi professor. E depois ele ficava viajando muito para Portugal, e numa das idas ele se tornou diplomata, né, embaixador de Portugal, negociou a invasão holandesa aqui no Brasil. E uma das ideias polêmicas dele era que ele defendia os indígenas e os negros da escravidão e também criticava a Inquisição e a conduta dos sacerdotes que perseguiam as pessoas que eram contra a religião católica. Então, ele era às vezes visto como um diferente daquela época, né, entre os padres da igreja. O estilo do Padre Antônio Vieira foi muito marcado por ele ser essencialmente conceptista, quer dizer, ele era seguidor de Quevedo, um poeta espanhol que primava por defender conceitos e ideias, né? Preocupava muito mais com o que dizer. Então, gostava de argumentar, de convencer, de primar pelo raciocínio. Os sermões do Padre Antônio Vieira sempre começavam com uma citação da Bíblia, em que ele se baseava para sustentar os conselhos, as ideias e os argumentos que ele sustentava. A oratória e a argumentação são pontos mais fortes, todo sermão serve para isso, né? Para a gente convencer alguém de uma situação moral. Ele evitava a linguagem rebuscada, tentava convencer as pessoas com uma linguagem mais convincente, e seu discurso busca fazer com que o ouvinte pense sobre o assunto. Então, os sermões era para fazer com que os fiéis refletissem sobre as situações que ele pregava. Como um bom quevedista, Antônio Vieira acreditava que o importante não era como dizer, mas sim o que dizer. Então, ele se preocupava muito mais em difundir ideias do que convencer só pela oratória. A extensa obra do Padre Antônio Vieira traz, entre outras coisas, 200 sermões e 700 cartas. Os sermões mais famosos são o Sermão da Sexagésima e o de Santo Antônio aos Peixes. O de Santo Antônio aos Peixes impressiona porque o Padre Antônio Vieira vai revelar a habilidade dele em contar histórias com muita ironia, né? E às vezes até com sátira, usando o conhecimento que ele tem bíblico e do mundo para revelar uma imaginação e dentro de uma metáfora em que os peixes são os homens, ou os homens são os peixes, ele vai contar a história dos vícios e das virtudes humanas. Então, é muito interessante quando ele vai fazer esta analogia. O sermão é um gênero textual relativamente extenso, se a gente for comparar com uma carta, com uma dissertação, por exemplo. Ele tem um cunho argumentativo sempre em cima de uma temática moral. Ele tem técnicas, e aí, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele foi construído dividido as partes em. A primeira, que é a introdução, que também pode ser chamada de exórdio, o Padre Antônio Vieira sempre usava um versículo bíblico. No caso, vós sois o sal da terra. A parte 2 até a parte 5, ele desenvolvia esse versículo, e no caso deste sermão,
ele exaltava ou condenava os vícios humanos. Para fazer isso, ele usava da metáfora dos peixes. Na parte 6, a última parte, quando ele vai concluir, ou chamada também de peroração, ele vai exaltar os peixes, chamar os peixes a uma reflexão, confessar-se pecador e se despedir com um louvor a Deus. O sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele tem mais ou menos umas 15 páginas, não dá para ser lido todo de uma vez aqui na aula. Então, nós vamos ler um parágrafo e ver o que é a reflexão proposta pelo padre. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. Chama-se sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela, que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou porque o sal não salga, ou porque a terra não deixa salgar? O que o padre quis dizer aí? Jesus, quando pregou para nós, disse que queria que nós fôssemos o sal da terra. Quando nós salgamos alguma coisa, nós evitamos que isso se perca, que isso apodreça. Então, Jesus pediu que a gente não deixasse o mal triunfar, que a gente não deixasse as coisas apodrecer, que a gente fosse o sal da terra, conservasse o bem. Então, se Jesus pediu isso para a gente, por que a terra está tão cheia de corrupção? Por que há tantos corruptos na terra? Qual é o problema? Esta que é a reflexão. O sal não está salgando ou a terra não deixa salgar? Nós não estamos sendo fiéis que procuram o bem, nós não estamos tendo efeito nesse salgar, nós não estamos combatendo a corrupção? É essa que é a reflexão que o padre quis fazer. Outro sermão muito importante é o da 60ª, onde o padre Antônio Vieira ele vai fazer como se fosse um ensinamento para as pessoas que queriam ser pregadoras. E entre as partes muito importantes do sermão, a gente pode destacar essa aqui. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro, e nem por isso tem mais que pareça o estilo baixo. Quer dizer, quando você for pregar, fale claro, fale o mais simples que você der conta. E nem por isso você precisa se preocupar que o seu sermão vai ser insignificante. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que tenham muito que aprender os que sabem. Quer dizer, quando você for pregar, fale para os que sabem para aprenderem e fale para os que já pensam que sabem para eles aprenderem mais. O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, o mareante para sua navegação e o matemático para suas observações e seus juízes. O rústico é o lavrador, o pobre, o que não estudou, mas ele sabe tudo sobre a lavoura só de olhar as estrelas, quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher, quando vai chover. A mesma coisa o mareante, o navegador, ele sabe para onde ir, para o sul, para o norte, só de olhar a posição das estrelas. De maneira que o rústico e o mareante não sabem ler nem escrever, entendam as estrelas. Quem não sabe é ignorante, mas diante do seu sermão, ele vai entender o que você está dizendo, porque você fala claro. E o matemático que tem lido quantos escreveros não alcança a entender quantas nelas há. O matemático que é o sabido, que já estudou muito, ele deve, diante do seu sermão, aprender mais ainda. Tal pode ser o sermão, estrelas que todos veem e muito poucos as medem. Então, todo pregador deve fazer um discurso, um sermão, argumentando de maneira que os que são ignorantes e os que já sabem compreendam o que ele diz. Este parágrafo também é do sermão da 60ª.
Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Então, isso aí é óbvio. Se você quer olhar para você mesmo, você precisa olhar no espelho. Você precisa ter os olhos e ter o espelho. Além disso, se for escuro, não adianta, então precisa ter a luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a Mister Luz, a Mister Espelho, a Mister Olhos. É importante ter as 3 coisas: os olhos, a luz e o espelho. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar o homem dentro de si mesmo e ver-se a si mesmo? Então, eu só vou me converter, eu só vou encontrar a Deus, a minha alma só vai ser verdadeira quando eu me ver a mim mesmo. O pregador concorre com o espelho que é a doutrina. Então, quando eu sou um bom pregador, que eu faço um sermão para conseguir atingir a uma alma, para ela ver a si mesma, eu devo ser igual a um espelho, né? Então, a doutrina, a fé, a palavra do pregador é muito importante para a conversão da alma. Ele vai falar aí que é uma das coisas principais para converter a alma é o espelho. Então, os olhos e a luz. Então, 3 coisas são importantes para eu me converter. Se eu não tiver o pregador, então eu não vou me converter. Então, é muito importante o papel do sermão. Conhecer a obra do Padre Antônio Vieira apenas por fragmentos dos seus sermões não dá para mensurar a grandiosidade e a importância dele na nossa literatura. No entanto, é possível, né, e importante gravar que, apesar de ser polêmico por condenar a Inquisição em seus sermões e ser muito perseguido por isso, a maior preocupação dele era cumprir o ofício de catequizar e evangelizar os fiéis, até mesmo os que eram seus adversários. A próxima aula será sobre o outro autor, Gregório de Matos.